Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria estar expondo aqui alguns assuntos e que eu trabalho assim na área de libertação. Desde quando o Senhor me chamou de uma forma diferente e tudo aquilo que eu usava no mundo, eu tomei nojo, né? Essa é a verdade da palavra, né? Então eu falo para os irmãos que foi aí que eu fui entendendo o meu chamado a partir deste momento que o Senhor me chamou. Então, muitas pessoas não entendem às vezes, mas Deus chama cada um de uma forma diferente. Então, da onde Deus ele nos tira, normalmente é um lugar onde Deus vai te usar para dar uma palavra para alguém que ficou para trás. Então, irmãos, é assim, você sai de algum lugar e você costuma deixar pessoas, né? E é claro que se você sai de para um lugar melhor, você vai ser como um exemplo para aqueles que não conseguiram sair. E elas vão te olhar e vão olhar como um espelho. Mas para elas te olharem como um espelho, você tem que fazer a diferença. Você tem que ser diferente de tudo aquilo que elas fazem. Então, você impõe respeito no seu jeito de falar, no seu jeito no modo de andar. Então, assim, aquilo que elas fazem, que você fazia, você não faz mais, então elas vão olhar assim e falar, poxa, ela andava comigo, ela fazia isso junto comigo e hoje ela não faz mais. Hoje ela realmente está melhor, eu tô vendo que ela está melhor, então eu olho ela como um exemplo. Então, o nosso exemplo é Jesus. Mas Deus, ele liberta pessoas e transforma vidas e transforma mesmo, né? Então, é para isso que Deus nos chamou. Então, talvez você fale assim, não, assim, eu não tô me achando melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Mas todos nós temos alguém que nos espelha. Por exemplo, alguém quer ser um jogador de futebol, vai se espelhar num jogador de futebol, né? Aquele homem é o ídolo dele. Se aquele homem raspa a cabeça, é assim, bota só aquele tucho de cabelo assim, e ele é o jogador do momento, ele vai ser um exemplo para muitos. Aí você pode observar, um jogador famoso, ele cortou o cabelo, deixou só um pedacinho de cabelo aqui. Daqui um pouco tá todo mundo que gosta de futebol, que olha para aquele homem, vai querer cortar o cabelo. Lembro que uma vez alguém pintou o cabelo de louro, e eu não lembro que época que foi, né? Porque eu nunca gostei de futebol. E eu lembro que todo mundo tava com a cabeça amarela, pintada de amarela. Então virou uma pandemia ali, uma mania, não sei como é que é o nome que fala, enfim. Então, assim, nós somos exemplo. Então, dependendo do que você vai fazer, do como está fazendo, tem alguém te observando. Então, se você é uma pessoa boa ou ruim, você causa uma influência em alguém. Então, se você hoje está liberta em Cristo, nova criatura você é. Então, meus irmãos, nós fomos chamados para ser diferença em Cristo Jesus. E aí você sabe que, por exemplo, então eu trabalho na área de libertação, eu tô falando aquilo que Deus tem colocado nos meus lábios, amém, meus irmãos? E se Deus me trouxer alguma referência bíblica, deixarei para vocês aqui. Mas eu tô te acompanhando, eu tô te pedindo para você acompanhar nessa conversa. Se você gostar do assunto, fica aí, se inscreva no canal e me siga aí. Então, meus irmãos, o que que acontece? É, Vou te dar um exemplo. Eu falo de libertação e eu tô querendo falar para vocês. Eu quero estudar mais, aprender mais. Tudo que eu aprendi no Senhor. Eu já estudei livros, já acompanhei algumas histórias. Eu tenho alguns pregadores que eu amo aqui, que eu olho como exemplo, que não mudaram, que não se contaminaram, que não estão em escândalo. E sempre orei, eu pego um pouquinho, aquilo que é bom, eu guardo, o que não é bom, eu jogo fora. Eu aprendi que servo de Deus tem que ter dois bolsos, um para guardar o que presta e o outro para você jogar fora o que não presta. Então, meus irmãos, eu aprendi uma coisa: se um homem dentro de casa está dando problema, dentro da família, um jovem, que ele está ali quebrando tudo, que ele está xingando todo mundo, que ele está armado, e aí o que, que acontece? Muita gente vai chamar a polícia. Ah, vou chamar uma força maior porque eu não estou conseguindo segurar esse menino. A Bíblia vai falar que tinha um pai, que tinha um jovem, tem alguns textos que falam jovem lunático,
que fala o jovem lunático. Então, esse jovem lunático, ele, ele era jogado muitas vezes no fogo. Está em Marcos capítulo 9, versículo 14, que fala assim: quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Aleluia. E aqui, ó, vai falar, ó, mestre, aí perguntou aos escribas, o que é que discute com ele? E uma multidão disse, mestre, trouxe. E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o filho que tem um espírito mudo e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. E ele respondeu, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo aqui. Aí Jesus pediu para trazer o jovem aqui. Alguém chegou para Jesus e falou, olha Jesus, eu levei um rapaz que ele era mudo, tinha um espírito que era mudo, e o espírito pegava ele em qualquer lugar, onde quer que apanha, e despedaçava, e ele espumava e rangia os dentes. Olha só, esse pessoal, esse jovem, ele era jogado para lá e para cá, ele espumava, ele rangia os dentes, e ele fazia uma arruaça aonde ele chegava. O inimigo maltratava esse jovem estava preso por esse espírito maligno, certo? E ele vai questionar assim ao Senhor, a Jesus. Eu levei seus discípulos, mas os discípulos não conseguiram resolver. Aí levaram a Jesus, foram direto a Jesus. Olha a situação. Aí Jesus falou, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Olha Jesus falando, traz ele aqui que eu vou resolver. Jesus resolve tudo. E trouxeram ele. E quando ele viu, logo o espírito se agitou. O espírito que estava no jovem, quando viu Jesus, ficou atiçado, ficou nervoso, porque o diabo não gosta de Deus, né? As coisas de Deus, ele vai ficar com raiva. Com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Ele ficava na terra endemoniado, se espumando. Você já viu isso? Eu já vi. Muitas pessoas... Eu já vi jovem andando igual aranha para trás e expulsando aquele demônio. Ele não faz nada, ele anda igual uma aranha. Aquele demônio é horrível. Ele é medonho. E para você mexer com aquele demônio, você está com a vida consagrada. Tá? Eu tenho uma história de um rapaz que foi expulsar, foi fazer oração debaixo da ponte onde tinha uns moradores de rua. Quando chegou lá, vamos orar. Um diabo se manifestou num morador, num homem da rua, e ele virou assim para trás e andou igual uma aranha, e foi andando pro lado da maré, porque era debaixo da ponte, tinha uma maré. Foi aqui perto, onde a gente mora aqui. Esse diabo, aí ele foi expulsar, esse rapaz foi expulsar. Esse diabo que tava no cara, falou bem assim para esse homem que expulsou ele, que ele ia sair. Falou, eu vou sair, falou para ele, mas eu vou te pegar. Ó, irmão, passou-se um tempo. Esse homem que expulsou, em nome de Jesus, esse demônio, entrou uma ira nele, ele tinha uma criança dentro de casa. Foi casa aqui, tá? Aqui perto do meu bairro. Ele se irou quando a criança chorou, e ele pegou essa criança e bateu. Tiveram que alguém tirar um menino da mão desse homem. Ele foi parar na cadeia, tá? Eu não sei nem como é que ele está agora. Se saiu, se não saiu. Lembra que o diabo falou que ia pegar ele? O diabo entrou nele e botou nele uma ira tão grande que ele ficou cego e bateu naquela criança. Então, meus irmãos, pra gente mexer com o demônio, mexer com o diabo, a gente tem que estar com a vida consagrada, sem brecha nenhuma, e pedir a Deus para guardar a nossa família, porque ele fica com raiva da gente, amém? Então, meus irmãos, ele ficou com raiva quando viu Jesus e começou a espumar. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus perguntou para o pai do menino quanto tempo que ele estava assim. E ele disse, desde a infância. Olha só
Criança inocente, né? Pois então, o diabo estava no menino desde a infância. E muitas vezes o tem laçado no fogo e na água para destruir, mas se puder, faz alguma coisa. O pai do menino estava desesperado. E tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu crê, tudo é possível, ok? E logo o pai do menino chamando com lágrimas: eu creio, Senhor. O pai estava sofrendo. E meus irmãos, quando alguém está demoniado dentro de uma situação de vício, está demoniado dentro de casa, quando alguém está, aleluia, desse jeito, a família toda vai sofrer. Todo mundo sofre. O pai estava desesperado, estava chorando. Imagina agora, desde criança, esse espírito estava tormentando esse menino. Era uma criança. O espírito entrava no menino, jogava o menino no fogo, jogava o menino na água. O diabo queria matar aquele menino e atormentar a sua família. Muitas vezes nós conhecemos alguém assim e nós não podemos fazer nada. Se a família não deixar para entrar Jesus naquela casa, quem pode fazer nada? Ninguém pode resolver nada. É necessário uma intervenção divina. Lá em cima vai falar que o homem levou para os discípulos. Os discípulos não puderam resolver. Digamos que agora, vamos trazer para um tempo atual. Você procura um médico, alguém procura um médico, chama a polícia, chama o médico. Tem gente que fala assim: eu já fiz de tudo. Já levei esse menino no psicólogo, já levei esse menino no psiquiatra, já chamei a polícia, já coloquei internado. Mas se Jesus não entrar, como que vai resolver? O último caso. Porque Deus falou assim: ó, não há nada impossível. Jesus falou. Então, tem caso que é para Deus, tem caso que é para o homem. Então, muitas vezes, no caso de alguém que você conhece, ou de alguém que está aí na sua casa, não sei para quem vai estar vendo, mas eu estou te explicando uma situação que é real em nosso meio. Pessoas que dão trabalho para a sociedade. E é desde criança que esse jovem tinha esse problema. Então, nós temos casos da Bíblia dizendo que desde criança. Aí a gente fala criança inocente. O diabo, ele é covarde e ele ataca as nossas crianças enquanto estão dormindo. Eu recebo pedido de oração de mães que falam assim: por favor, ore pelo meu filho, ele não está dormindo à noite. Aí eu tenho que deitar com ele, aí eu falo: ora com ele. Pega o hábito de orar com ele, porque tem algum espírito maligno incomodando este menino. São espíritos opositores à obra de Deus, a esta vida, espíritos que querem ficar ali. Então, assim, a gente tem que ver muitas coisas, procurar onde está a raiz do problema, né? Para uma família ter paz. Né? Às vezes a mãe vai trabalhar, deixa o filho com alguém, tem pessoas que amaldiçoam. Não sabemos a raiz do problema, mas nós sabemos a solução, que é Jesus. Mas tem que deixar Deus entrar. Levou para o médico, levou para o psicólogo, levou para a polícia, ninguém resolveu. O problema é para Deus. É espírito maligno, ok? Aí Jesus falou isso, e aí Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito maligno e imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha o que Jesus falou. Você vai sair, mas também não vai entrar mais. Você sai e não entra mais. Glória. Aleluia. E clamando, injetando violência, saiu. Ele ficou com raiva, se agitou com violência, o diabo, e saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e levantou. Já viu aquelas pessoas que o diabo sai? A pessoa fica assim, ó. Porque o que estava agitando aquela carne, o que estava agitando aquele corpo, era possessões malignas. Entendeu, meus irmãos? Então, isso é um trabalho de libertação. Então, esse era o jovem lunático. Está em Lucas
capítulo 9 também, e 37, 45. 9, 37, 45. São os dois textos aqui que eu tenho para vocês de referência, né? Marcos 4, 9, 14 e 29. Então é isso, meus irmãos. Essa é a verdadeira obra de Deus. Porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Tá, meus irmãos? Então, essa é a obra que Deus requer fazer na vida de todos nós. Então é isso, meus irmãos, a diferença de um servo de Deus que anda em espírito e não fica compactuando com o pecado, ele tem poder para expulsar em nome de Jesus. Jejum, oração, consagração, vida com Deus. Então, nós sabemos que podemos fazer uma grande obra ali com Deus, mas tem que estar de mão dada com Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus e caminhar e fazer a obra de Deus. Amém? Então é essa aí que eu queria deixar para vocês, tá? Essa meditação. Louvado seja Deus, para os irmãos acompanhar aí o canal, que eu tô sempre fazendo live e tal, mas eu quero deixar esse texto para você. E se você conhece alguém assim, que está vivendo um momento assim, que está vivendo uma dificuldade assim, talvez você conhece um vizinho assim, ou até mesmo Deus que te guarde dentro da sua família, você fique sabendo que tem coisas que é para o homem e tem coisas que é para Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus te abençoe e fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E até a próxima, estarei deixando mais estudo da palavra. Amém?